Não há amor maior do que dar vida por alguém, dar vida por um amigo. E foi o que ele fez. Ele deu a vida por cada um de nós. Eu estava pensando, eu voltei no tempo, 2006, nunca nem imaginava que estaria trilhando esse caminho do cristão, seguindo os passos de Cristo. Minha rotina era outra, ainda que não era nas profundidades que o mundo ia, mas a gente fazia parte do meio. Então eu recordo-me que em 2006, por volta de junho, abril, onde eles falam da Semana Santa, Paixão de Cristo, e justamente na semana, nos dias que tinha aula, eu estudava tarde, em Araguaína, eles tiveram a inspiração de colocar naquele espaço o filme A Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo. E de todos os filmes, acho que esse é o mais violento. E é o que chega mais próximo do que o nosso mestre passou. Eu assistindo aquele filme todo concentrado, eu penso que não sendo eu ainda um cristão, batizado, aquilo me comoveu, a ponto de sair lágrimas dos meus olhos ao ver aquela cena. Um homem padecendo, passando tudo aquilo por causa do outro, por causa do pecado. Eu fui me lembrar, recordando, enquanto eu meditava ali, veio ao meu coração Isaías 53. Isso é profundo. E ao mesmo tempo veio a mensagem: a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar esse tal pecado de nós. Eu penso que isso deveria ser o assunto diário de um cristão. O que estamos fazendo em troca? Como que está a minha vida por Ele ter me poupado, por Ele ter me concedido essa oportunidade, essa chance? Como estamos nós? Como está a sociedade? Eis que Ele morreu pelo pecado de muitos, e eu creio que foi pelos meus, pelos seus. De muitos, não foi de todos, porque não é todos que está preocupado com Cristo, com o que Ele fez, com o sacrifício. Pelo contrário, crucifica-o Ele novamente. E hoje é a palavra. O mundo hoje perdido, o mundo hoje incrédulo, o mundo hoje insensível, coração duro, dura cerviz, sociedade ludibriada com o pecado. E se tem uma coisa que Deus odeia, é pecado. Odeia o tanto que você pensar, Ele odeia. Por isso que Ele deixou acontecer e fez o que fez com o seu filho. Somente Ele conseguiria fazer isso. Somente o nosso amado Mestre, Senhor Jesus Cristo, conseguiria suportar essa pena que Ele se sujeitou. Outro jamais conseguiria. Quando Ele falou: se possível, afaste de mim esse cálice. Não era a cruz, não era a chicotada, não era aquilo que eles fariam com Ele, a tortura, mas o cálice é os pecados da humanidade caindo sobre Ele. Deus não pouparia por causa que Ele era pecado. Você imagina um certo peso de 10 mil quilos, levantado a uma certa altura, e embaixo um copo como esse, um simples material pequeno, e aquele ferro se desprendendo sobre isso. Foi a ira de Deus sobre o seu Filho Jesus por causa do pecado. Ele
Ele foi esmagado por causa dos nossos pecados, porque Ele odeia o pecado. E é de partir, sabe, o coração, saber que os acontecimentos estão aí, Cristo está às portas, Ele virá requerer, reclamar aqueles que Ele comprou ali na cruz, e ver as pessoas tão insensíveis. Quarta-feira, após eu sair o culto aqui, pastor Ineu Feli, tem um pessoal que a gente é freguês, e sempre a gente conversa sobre os acontecimentos, e a gente conversando, e a mulher falou: meu Deus, então as coisas estão acontecendo tão rápido, e se isso acontecer, eu estou perdida, eu estou frita, eu vou para o inferno, e com maior naturalidade. Gente, eles tomam a ida para o inferno com maior naturalidade. Não! Jesus veio, pagou o preço para que nós não fôssemos para lá. Lá é o lugar de ímpio, lá é o lugar do diabo e seus súditos. Não é lugar para um filho de Deus. As pessoas preferem ir para lá do que aceitar esse sangue salvífico. A crueldade do pecado fez aquilo com o nosso amado mestre, e as pessoas viram as costas. Por isso que o cristão tem em seu coração esse sentimento de repudiar o pecado. Por isso que todos os dias ele está ao pé da cruz: Senhor, me perdoa, me purifica de todos os meus pecados, me salva, me purifica. Por isso que todos os dias os cristãos estão debaixo desse sangue. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, e termos comunhão uns com os outros, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas é se andarmos na luz, se tivermos comunhão uns com os outros, se tivermos debaixo do sangue. Mas se não tiver debaixo do sangue, não vai. Se não tiver debaixo dessa proteção divina, não vai. Se Ele não teve dó nem do seu filho, quanto mais de nós. Deus sensibiliza cada um de nós nesses tempos. O diabo está trabalhando dia e noite para endurecer os corações e as pessoas levar esse tempo com naturalidade. Tudo normal, tá tudo bem. Eu quero é ganhar dinheiro, eu quero é me casar, eu quero é me formar, mas primeiro é o reino de Deus. Nós não sabemos se vai dar tempo de alguém casar, não sabemos se vai dar tempo de se formar, não sabemos se vai dar tempo de ganhar dinheiro, de enriquecer, de ter uma casa. O que nós devemos preocupar é se vai dar tempo de eu entrar na porta da graça, antes que ela se feche. Deus em primeiro lugar. Não, se o pensamento do cristão não é esse, ele está acomodado demais com esse mundo. Deus nos livra desses comodismos, nos livra desses atrativos, dessas atrações. Eu vou ler aqui, se os irmãos desejarem, a partir do versículo 7. Olha o que Deus fez por causa dos nossos pecados. E eu, reconhecendo isso, eu vou continuar na prática do pecado voluntário. Eu vou continuar pisando no sangue. Eu vou virar as costas para o meu mestre que padeceu. Ele aguentou sozinho. 53, Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abria a boca, porque ele estava pensando em mim. Ele estava pensando em você. Onde estaríamos hoje se ele tivesse negado a si mesmo? Se ele não tivesse negado a si mesmo? Onde estaríamos nós se ele não tivesse pagado um preço tão alto? Ele foi oprimido, como ovelha muda foi perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca.
Todavia ao Senhor agradou o quê? Moê-lo, pisoteá-lo, esmagá-lo, retalhá-lo, todinho por causa do pecado que nem era dele, pecado nosso. E o que fazemos hoje com o Cristo? Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, virá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele levou tudo sobre ele. Que cargo pesado ele tomou. E pelo que lhe direi, a parte de mim, a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele está intercedendo até hoje com gemidos inexprimíveis ao nosso favor. Parágrafo 157, a crueldade do pecado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi levado ao matadouro como um cordeiro e guiado como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, mesmo assim ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como poderia você rejeitar tal amor incomparável? Vê-lo enquanto ele vai subindo a colina, cambaleando, pobre, pequeno, frágil, corpo frágil, se inclinando debaixo carga. Eu penso no poeta, quando se assentou ali naquele dia, ele apanhou um relance disto e escreveu: rochas cedendo a céus sombrios, meu Salvador inclinou sua cabeça e morreu. O véu aberto revelou o caminho para as alegrias do céu e o dia infinito. Que Salvador! Oh, que coisa! Como poderia eu rejeitar esse amor tão incomparável por aquele que fez aquilo por mim e por você? Não rejeite o sangue, o sacrifício, dê mais valor a esse sangue salvífico. Glória a Deus maravilhoso, aleluia. Pode você se colocar de